MS em Dia previu informação até você. Nessa entrevista eu trago aqui Júlio Eider, que ao meu ver vai ser provavelmente o protagonista conceitual dessas próximas eleições da OAB, se registrar a chapa, porque lá, no caso da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, tudo é definido muito em cima da hora, por exemplo, aqueles 60 dias antes do pleito. E ele provavelmente foi o candidato a presidente na última eleição, agora vai ter duas candidaturas, a vice dele vai abrir uma outra chapa, e ele vem com as mesmas propostas, aliás, propostas que eram da verdadeira oposição na época, mas que acabaram sendo abafadas pelo fato de ter tido 6 candidaturas. Para conversar um pouquinho mais sobre como funciona, como vai ser as eleições da OAB nesse ano, fica nesse vídeo. Doutor, obrigado, muito obrigado mesmo pela presença do senhor. Eu que agradeço. Personalidades como a sua aqui só enobrece o espaço e valoriza o MS em Dia, que é justamente um espaço de debate amplo. O senhor teve uma ótima participação na última eleição da OAB, tinha um discurso muito importante, de oposição verdadeira, como eu disse na abertura, sim, e agora volta. Eu acho que uma candidatura, quando ela deixa um legado, como foi o teu caso na última, e ela volta muito mais forte. E te desejo toda a sorte do mundo e sucesso nessa jornada. E parabéns pela coragem, viu? Porque no momento onde todo mundo às vezes renega a política não fala política em geral, ou até a política da própria classe, o senhor está lá insistindo, tem algo a oferecer, tem algo a discutir, algo a debater. Muito obrigado, Danilo. Eu me sinto honrado de estar aqui falando com você e também com o seu público, com a sua audiência. E é importante mesmo nós debatermos isso aí, porque a nossa instituição, a Ordem dos Advogados, é uma entidade que oferece muito à população, não só aos advogados. Então, a eleição da instituição, ela espera um debate muito aprofundado sobre as questões da advocacia, principalmente, e também do país. E é isso que nós estamos querendo debater com os advogados aí. E eu te agradeço muito pela oportunidade de a gente fazer isso aqui no seu programa. E assim, o que precisaria mudar do ponto de vista de oposição mesmo, de mudança, que o senhor vem para representar isso muito bem, na entidade aqui em Mato Grosso do Sul, uma entidade que ela se espera dela, a defesa da sociedade, o posicionamento duro com relação à corrupção e principalmente o protagonismo, porque a OAB ninguém pode deixar de ver a OAB como protagonista, dada a representatividade da advocacia em todos os estados brasileiros, e principalmente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, onde tem história, né? Danilo, nós todos, advogados e também a sociedade, como eu disse no início, reconhecem a importância da nossa instituição, a história que ela construiu, né, no decorrer dos anos, com a luta pela nossa liberdade, pelos direitos civis, pela cidadania. A Ordem realmente ela é significante do ponto de vista institucional. O que nós estamos vendo nos últimos tempos, Danilo, infelizmente, é uma instituição que vem negando este papel, né? Patente na advocacia e em toda a sociedade que os grandes problemas que nós vivenciamos, com a justiça também, com as instituições, a corrupção, a falta de transparência pública, a falta de ética na política, a eficiência, né, dos serviços públicos e das nossas instituições, são problemas que merecem uma intervenção qualificada de uma entidade que representa a sociedade civil. Ou seja, a OAB ela é uma entidade que ela não tem muito direito de ficar voltada para si. Ela tem que estar sempre voltada também para a sociedade. Quando ela volta para si, muito para o próprio mundo, para as comissões, para as próprias festas, para a própria política, e esquece de fazer um papel amplo, acho que ela perde e aí fica até difícil de recuperar esse caminho de volta, se demorar muito, né, também. Olha, nós costumamos dizer que a Ordem ela tem uma dúplice função, né? Isso está escrito no seu estatuto. Ela tem a função de lutar pelas instituições, defender as instituições de Estado, os direitos humanos, e ela também tem a função de defender a advocacia, né? E isso é uma via de mão dupla, porque quando a Ordem ela defende o advogado, ela precisa de força, de ser robusta nessa atuação. E essa força da nossa instituição, ela somente vem
do reconhecimento que as demais instituições e a própria sociedade fazem dela. Então, não adianta a nossa instituição querer defender o advogado de todas as agressões que hoje em dia ele vem sofrendo bastante com a limitação das suas prerrogativas, com a limitação da sua atuação, sem que ela tenha o reconhecimento da sociedade das demais instituições. E esse reconhecimento vem exatamente disso que você falou, do cumprimento do seu dever de defender a sociedade e a população. Agora, doutor, pesquisas apontam na política em geral, isso vale também para a política de identidade de classe, 3 fatores que determinam um candidato praticamente imbatível: independência, coragem e propósito. O senhor tem um propósito, que é o propósito de mudar as coisas do jeito que estão, melhorar, avançar elas. Independência, o senhor teve sempre um discurso de independência. E a coragem, que eu até enfatizei no começo, de até voltar a uma candidatura. Poderia não fazer isso, isso envolve risco, envolve custo financeiro, envolve fazer uma articulação enorme, porque na OAB, para se montar uma chapa, sim, tem que se buscar um leque de apoios muito grande, que até saber quantas pessoas compõem uma chapa, eu não sei essa informação de cabeça. O fato da OAB, por exemplo, no caso da tua candidatura e de outras, estarem vinculada à realidade dela, não misturada com a política tradicional, porque a gente está em ano de eleição. Isso é uma coisa sagrada, né? Sim. E que na entidade acabou sendo, de certa forma, ignorada por muitos anos, né? Esse casamento ele é muito perigoso, né, doutor? Sim. Não só para a OAB, mas como para muitas entidades, para a FamaSul, a gente já discutiu isso aqui nesse mesmo canal, ou até outras entidades de profissionais que são grandes, como dos professores também, que é muito visada. Muito relevante, Danilo, essa sua colocação, porque o que nós estamos vendo hoje na política em geral... Que esperam isso do senhor, né? Está começando a campanha e a OAB vai estar na campanha. Não tem nada a ver, a OAB tem outra coisa. Sim, com certeza. O que acontece? Existe na política em geral um desgaste muito grande das instituições e dos políticos, porque houve, na verdade, um desgaste da imagem da representatividade dos nossos eleitos. Por quê? Porque eles abandonaram os reais interesses que devem nortear a sua atuação, se concentrando em interesses pessoais ou de grupos. Isso nós estamos vendo no Legislativo, estamos vendo no Executivo, né? Todos os cargos aí eletivos. E o que acontece com a nossa instituição, nos parece? Ela vem sendo arrastada por esse mesmo problema, né? A nossa instituição hoje, o Conselho Federal, que é a nossa instituição maior lá em Brasília, é um órgão que se autorreproduz há muitos anos, privilegiando o interesse dos grupos que estão lá. Se você olhar e fizer uma pesquisa rápida aí na internet, você vai verificar que o próximo presidente da OAB já foi anunciado pelo presidente nacional desde o ano passado. E isso vem se repetindo gestão após gestão. Então, a impressão que passa para os advogados é que há ali uma necessidade de autorreprodução de poder ou de manutenção de poder, o que é péssimo para a representatividade da advocacia, porque a nossa instituição ela precisa ter personalidade jurídica. É isso que você falou. Ela precisa ter personalidade institucional, porque é necessário que ela se concentre naquilo que realmente interessa para a advocacia. E isso tem uma grande carga de independência para que ocorra, né? É necessário uma grande carga de independência. Ao a ordem se desviar desses reais propósitos que ela tem institucionalmente, ela acaba se concentrando, portanto, nesses interesses de grupos. E aí nós vemos tentativa de reeleição indefinida na ordem dos advogados, nós vemos grupos que se permanecem indefinidamente no poder, e isso é péssimo para a nossa instituição. É um dos pontos que nós precisamos mudar. E principalmente até a mistura de material de campanha, essas coisas.
Doutor, agora a OAB, que é uma entidade que nas últimas eleições gerais esperava-se até um apoio na fiscalização da compra de voto, do uso excessivo do poder econômico, e a OAB, junto com outras esferas, fez até na época um corpo técnico para poder ajudar a sociedade a enfrentar esse mal. Porém, nas últimas eleições da OAB, a gente viu claramente, inclusive quem não era advogado, quem acompanhou como espectador, uma diferença de estrutura enorme entre as candidaturas. O que ficava visível, um campo ter muito mais força econômica do que outro. E aí o discurso fica em segundo plano quando a política acontece isso. Justamente a OAB que tem que dar o exemplo. A OAB que deveria poder bater na mesa e falar alto e exigir ética, numa situação dessa que não pode, talvez não ser um problema de ética, porque às vezes o dinheiro é limpo, a gente não sabe o que é o dinheiro, mas assim, é imoral. E aí se viu quem ganhou, no caso, aquelas reuniões de arrastão, né? Coquetéis enormes e tudo mais, e ali a política fica em segundo plano, a candidatura do senhor representava alguma coisa, como as outras 5, mas aí no caso, na reta final, vira festinha para cá, festinha para lá, fica uma questão mais social e até de afetividade entre as pessoas do que o real propósito da entidade. Como vencer esse mal dentro da OAB? Ou dentro da política de classe? Porque quem que vai fiscalizar isso, no caso, nessas eleições? Somos nós advogados. Eu acho que nós temos a responsabilidade de identificar esses abusos e escolher uma opção que não esteja amparada ou não esteja aparelhada por um grande investimento econômico que a gente, na verdade, não sabe de onde vem, né? Essa questão que você colocou realmente aconteceu, né? Nós tivemos aí uma... Você sentiu essa diferença? O senhor tinha um comitê na Fernando Corrêa da Costa, se eu não me engano. Todos sentiram, né? As festas que se faziam em buffets, as andanças de aviões para lá e para cá. Então, isso foi inclusive objeto de uma representação no Conselho Federal contra a chapa que foi eleita. E ficou muito mal realmente para nós. Agora, isso não é apenas esse o defeito, né? Existe uma tentativa de levar para dentro da ordem mesmo modus operandi da política tradicional. Como nós estamos vendo agora no atual cenário, que a atual gestão da ordem vem trabalhando fortemente nas eleições com festas, com bailes, patrocinando bailes no interior, para poder fazer a sua campanha futura, porque o presidente, na verdade, o atual presidente é candidato à reeleição. A pré-campanha, no caso, a utilização, caríssima, né? A utilização da máquina para levar a figura do presidente ao destaque que ele precisa para ser candidato. Então, isso aí nós temos que observar com muito critério. A advocacia, que nós, advogados, somos os fiscais da nossa instituição, né? E a instituição nossa, por isso nós dizemos, a nossa instituição tem que mudar, é hora de mudança. Acho que a principal barreira é cada um, né? No caso que estiver ali, que vai votar ou está acompanhando o processo, fala, opa, isso é exagero, isso não é legal. Porque fica nítido até para quem não é da instituição. Né? Com certeza, isso é péssimo para para a nossa imagem, porque a ordem precisa debater internamente as ideias. Ela precisa levar o advogado à direção que a ordem, a instituição tem que seguir para defender o advogado e a sociedade adequadamente. E essa discussão de ideia fica em segundo plano, exatamente como você disse. Porque esse debate da ideia, ele precisa ser aprofundado e precisa de um diálogo tete a tete com o advogado. O advogado precisa compreender qual é o que realmente a candidatura, a chapa está oferecendo para o futuro da advocacia. E é isso que nós queremos fazer. Nós até publicamos recentemente uma carta de princípios. E nessa carta de princípios, nós falamos a toda a advocacia qual era a direção que nós queríamos para a nossa instituição. Então, só para concluir, e o nosso tempo já está se esgotando, mas eu acho imprescindível nós debatermos dentro da nossa instituição a questão da transparência interna da nossa instituição, né? Quais são as prioridades de investimento. Nós precisamos debater a nossa democracia interna. Eu fiz uma crítica aqui agora há pouco sobre as eleições do Conselho Federal do Presidente Nacional. Por que já está escolhido? Porque nós, advogados, não temos a capacidade de votar para o Presidente Nacional.
Então você veja o quanto há uma disparidade do nosso discurso, do que nós pregamos para o que nós fazemos. Então é preciso que nós, advogados, tenhamos a capacidade de mudar essa realidade para adequar a nossa instituição à realidade que nós vivemos. Não tem como nós termos uma instituição como a Ordem dos Advogados que não é transparente internamente, que não elege o seu presidente nacional. Precisamos arrumar a nossa casa, portanto. A advocacia tem que ter controle de agenda do que a instituição faz, do que a sua instituição faz. E o advogado precisa se identificar novamente com a instituição através dessa transparência que nós não temos hoje. Então, essa mudança é necessária. Arrumando a nossa casa, nós vamos poder discutir outras questões que interessam à advocacia e à sociedade muito, como é, por exemplo, o funcionamento do judiciário. O judiciário precisa funcionar adequadamente. A crise da justiça ela é nacional e nos acometeu aqui no nosso estado também. E a Ordem dos Advogados não debate isso. Quer dizer, nós temos toda a sociedade aí, dependendo de uma justiça que funciona, nós temos direitos dos cidadãos de liberdade, de garantias processuais sendo tolhidos, e a Ordem dos Advogados, que tem a função de colocar um ponto de equilíbrio nisso, não está fazendo, não está cumprindo o seu papel. Então, é esse tipo de mudança, Danilo, que nós precisamos fazer. É a mudança interna da nossa instituição, desde a campanha eleitoral, com transparência, até a gestão da ordem interna da nossa instituição, que é preciso recobrar sua transparência, sua democracia interna, para que então nós, a partir dessa mudança, nós recobramos o nosso protagonismo nas grandes discussões que interessam a sociedade e a advocacia. Doutor, muito obrigado, parabéns aí pela postura, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. De disputar mais uma vez e que dê tudo certo para o senhor nessa campanha, que principalmente, se vencer, vença pelo propósito, pela organização, por uma estrutura limpa muito e obrigado. Bem organizada. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado aos seus ouvintes. Valeu. MS em Dia Preview, informação até você. Acompanhe o nosso trabalho no www.msendia.com.br ou na nossa fanpage. É só procurar lá, MS em Dia. Um abraço, ficamos por aqui.